Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências. Página 7, onde nós paramos, né? Nós estamos na página 6 sobre semanas e meses, né? As semanas formam um mês e os meses formam o ano, né? As fases da lua, né? Crescente, minguante, cheia, nova, certo? Até vocês viram aqui, né? As fases de cada parte da lua, né? Lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente. E recordando que os povos antigos e muitas pessoas, né? Até hoje em dia se baseiam nas fases da lua para poder realizar as suas atividades. Então, página 7. Essa daqui, ó, acompanha aí. Anos, né? Você estudou meses, dias lá atrás. O movimento da Terra em torno do Sol é chamado de translação e dura um ano, ou seja, cerca de 365 dias. Durante esse período de tempo, ocorre um dos mais importantes ciclos naturais, as estações do ano. Então, quando a Terra gira em torno do Sol, é o processo de translação. Dura 365 dias e ocorre o quê? As famosas estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. E cada estação, ela tem a sua característica que nós vamos ver daqui a pouco aqui, tá bom? Então, a primeira abordagem é essa, que quando a Terra gira em torno do Sol, ocorre o processo de translação, que é o que? A formação das 4 estações do ano. O processo que a Terra vai girando em torno do Sol, enquanto um lugar está numa estação, o outro lugar está em outra estação. E dependendo da parte, como a Terra é inclinada, tá? Gira inclinada, há lugares que têm mais incidência do Sol, recebem mais calor do Sol, e outras que recebem menos calor do Sol. No caso dos polos árticos, né? Onde tem as geleiras. Apesar de ocorrer no período de um ano, as mudanças relacionadas às estações do ano são influenciadas pela inclinação, como eu já falei, do eixo da Terra, que a Terra gira inclinada. Tem até aqui, ó, vou ler para vocês nessa fotinha aqui. A inclinação da Terra em relação ao Sol faz com que ela receba a luz do Sol, a luz solar, com diferentes intensidades ao longo do ano. Essa parte do meio dela, não tem? É onde faz com que ela receba a maior intensidade de luz solar. Em virtude da diferença no recebimento de luz e calor do Sol, as estações do ano no hemisfério sul acontecem de forma alternada com as estações no hemisfério norte. Quer dizer, que ele quer explicar que no hemisfério sul, essa incidência é bem menor do que do hemisfério norte. Assim, enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, tá? E vice-versa. Então, ele quer dizer assim, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Quando é inverno no hemisfério norte, quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte, tá? Porque depende desse processo que a Terra está fazendo, girando em torno do Sol. Da mesma forma, quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul, e vice-versa, quer dizer, um e outro. Observe o movimento da Terra em um ano e como os raios solares interferem nas diferentes estações do ano. Aqui, se você ver, está aqui, ó, o Sol e o planeta fazendo o processo de translação. Aqui nós temos aqui, ó, quando é outono, inverno, primavera e verão, tá ok? O movimento da Terra ao redor do Sol é responsável pela ocorrência das estações do ano. Então, nós vimos aqui que enquanto num lugar é primavera, no outro é outono. Enquanto em um é verão, no outro é inverno, tá?
Então vamos lá para a página 8. São 4 as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E cada uma delas apresenta características próprias, como eu disse aquela hora. Entretanto, essas características não são as mesmas em todas as regiões do planeta. No Brasil, as estações do ano não são bem definidas em todo o território. Isso ocorre porque parte do nosso país está localizado na zona tropical do planeta. A mesma coisa que falar zona térmica, onde recebe a maior intensidade de luz solar. Aqui no Brasil. Por isso que esse calor, não tem até Cuiabá aqui. Mas não é todo o Brasil não, tá? Porque a região sul, a gente já vai ler aqui, é diferente do nosso país. Essa região recebe muita incidência de luz e calor do sol durante todo o ano. Por isso, as temperaturas nessa zona climática não apresentam grandes variações, sendo elevadas o ano inteiro. Tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês, essa daqui, ó. Os cientistas que estudam o clima identificam as regiões da Terra com características climáticas semelhantes. Essas regiões são chamadas de zonas climáticas. Existem 3 zonas climáticas: a tropical, que fica na parte mais central do planeta, a fria, que fica nos polos, como eu falei aquela hora, e a temperada, que fica entre a zona tropical e a fria. No caso nosso aqui, zona tropical, né? A zona tropical, observam-se apenas 2 estações, tá? Aqui no caso da maior parte dos estados do Brasil, né? Então, nós temos uma seca e uma chuvosa. A estação seca inicia-se em março e abril e dura até setembro, outubro. Esse período é caracterizado pela ocorrência de poucas chuvas. E a segunda é a estação chuvosa. Começa em setembro, outubro e termina em março, abril, sendo caracterizada pela ocorrência de muitas chuvas. Ele quer dizer que em muitos estados aqui do Brasil, por exemplo, nós, vamos pensar em nós aqui em Cuiabá. Quando é que faz frio em Cuiabá? Raríssimo. Por todo esse tempo que eu moro em Cuiabá, eu nasci em Cuiabá, né? Então, nunca, assim, foi muito raro a época que teve frio. Raro. Vamos tirar por este ano. Qual o dia que fez um frio? Ano passado. Então, será que aqui na nossa cidade, em Cuiabá, as estações do ano são bem definidas? Não, né? Vamos contar aí pelo inverno já. Que muito, se fizer um pouquinho de um vento meio fresquinho, no outro dia já vem aquele calor. Então, porque nós somos a zona tropical, tá? Uma zona que recebe mais incidência de luz solar. Por isso que muitas vezes as estações do ano não são bem definidas para nós. O que é mais definido em muitos locais do Brasil? A estação da seca e a estação chuvosa. Já na região sul do Brasil é diferente. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que eu vou ler agora para vocês. Essa região sul com esses estados, eles são bem diferentes das outras partes do Brasil. Por causa dessa incidência de luz solar. Recebe menos incidência de luz solar. Quanto mais incidência de luz solar, mais diferente vai ser aquela parte do planeta Terra, tá? Em uma pequena parte do Brasil, mais ao sul, as estações do ano são bem definidas, pois essa região está localizada na zona temperada. Viu ali a zona temperada? Fica entre a zona tropical e a fria. Nessa zona climática, o verão é a estação mais quente. A primavera é a estação das flores. O outono é a estação em que caem as folhas das árvores. E o inverno é a estação mais fria. Tem até umas fotos aqui, ó. Então, também eles colocam aqui São Paulo também, né? Primavera em São Paulo, no caso aqui verão em Santa Catarina, outono em São Paulo, inverno no Paraná. Então, aqui em São Paulo também,
está sendo colocado aqui, que tem essas estações do ano bem definidas, diferente de outras partes do Brasil. Então, lembrando a você que a Terra gira inclinada, isso mesmo, inclinada. E esse processo dela girar inclinada, partes do planeta vai receber mais incidência do Sol, e aí não vai ter as estações do ano bem definidas, e parte do planeta vai receber menos incidência de luz solar, onde nós vemos países que são, a estação do inverno dura muito tempo mesmo. E também tem o verão, que é certinho o calor, tem a primavera bem certinho, o outono caem as folhas, de acordo com as características, né? Que o verão é o quê? Incidência de muito calor. Primavera, flores, né? Você vai ver os pés de manga, de caju, tudo florido. Tá? O outono, caem as folhas, certo? E o inverno é o frio. Então, nós temos aqui na página 9, observe no mapa do Brasil que a maior parte do nosso país se encontra na zona tropical, como nós já falamos, né? Que é essa zona que recebe maior incidência de luz solar. Enquanto praticamente apenas a região sul se localiza na zona temperada, que é entre a fria e a tropical. Zonas climáticas, né? Nós estamos vendo aí, ó, vamos observar aqui. Essa aqui é a legenda para que você possa saber o que significam essas cores. O vermelho aqui diz tropical, esse amarelo é temperada e esse roxinho é polar, tá? Então, nós temos aqui, ó, no caso, se você observar o mapa mundi, o polar tá bem aqui, o roxinho, que é a incidência de muito frio, né? Recebe menos incidência de luz solar. E aqui nós temos o mapa do Brasil, que nós temos esses dois, ó, tropical e temperada, tá ok? Nós vemos aí que São Paulo pega uma parte é tropical e uma parte é temperada. Já a região sul do nosso país, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já são o quê? Temperada, que fica entre o frio e o tropical. Por isso que as estações do ano são bem definidas. E se você for observar o restante do nosso país, é tudo tropical. Não tem as estações do ano bem definidas. Tem o que nós vimos aqui, a estação seca e a estação chuvosa. Vamos lá, então. Agora faça o que se pede. Número 1. Localize o estado em que você vive no mapa e marque. Nós vivemos em Mato Grosso. Então, você vai lá onde está escrito MT, que representa Mato Grosso, e marca o X. Número 2. Em que zona climática está localizado o estado em que você vive? Vamos pesquisar. Que estações do ano ocorrem nesse local, né? A zona climática, vamos ver aqui, Mato Grosso, vermelhinho é tropical. Mato Grosso está no vermelhinho. Então, qual que é a nossa zona climática? Tropical. Que estações do ano ocorrem nesse lugar, nesse local? Olha, no caso, já que o nosso é zona tropical, vamos voltar aqui atrás. Quais as estações que ocorrem aqui na zona tropical, que é o nosso caso de vários outros estados? Estação seca e estação chuvosa. Número 3. Em qual estação do ano a região em que você vive está? Nós estamos o quê? No inverno, né? Mas se a gente for olhar no caso do que nós somos zona tropical, nós estamos o quê? Na estação da seca, tá? Duas situações. Nós estamos no inverno, estação do inverno, tá? Porque no caso, se a gente for pegar no geral, por exemplo, o inverno começa de um mês e termina dura 2 a 3 meses. Então, num processo normal, nós estamos no inverno. Mas, por sermos zona tropical, também nós estamos na estação seca, tá? Número 4. Pesquise em jornais, revistas ou na internet imagens que representem as estações do ano da região onde você vive.
Recorde-as e colhe-as no caderno. No caso, você vai se basear aqui, tá? Na estação seca e estação chuvosa, que é o nosso caso. Mas também, igual eu falei pra você, raríssimas vezes faz frio em Cuiabá, mas é bem raro. Acontece? Acontece. Nós vemos muito, assim, às vezes pela televisão, e eu já cheguei a ir também, né? Por exemplo, em Chapada dos Guimarães, que é aqui próximo, também, nós vemos que a temperatura baixa, né? E que as fotos que as pessoas enviam, ou quando a gente vai lá, né? Que eu já fui na época do inverno, e a incidência do frio lá é maior do que daqui, tá? Mas no caso, a gente tá falando sobre Cuiabá. Então, você vai pesquisar sobre Cuiabá, sobre as estações do ano aqui na nossa região. Página 10. Desde muito antes de você conseguir ver as datas na tela do celular, os seres humanos já sentiam a necessidade de contar o tempo para planejar suas atividades. Há indícios de marcação de tempo utilizando ciclos que envolvem o Sol e a Lua, desde as primeiras civilizações. Foi assim que os primeiros calendários começaram a ser desenvolvidos. Com base na observação dos ciclos dos astros do céu, povos antigos construíram calendários para planejar os momentos mais favoráveis para as atividades agrícolas, as festividades e os eventos religiosos. Conheça alguns deles. Calendário Suyá. O povo Suyá, que vive no Parque Indígena do Xingu, localizado no estado de Mato Grosso, aqui no nosso estado, organiza seu tempo associando cada mês do ano a uma atividade agrícola, ao clima ou alguma festividade. Então, observa aí o seu calendário Suyá. Época de plantação de milho, cheia dos rios, abacaxi, pescaria, derrubada de árvores, época da gaivota, em que o tracajá coloca ovos. Esse aqui, deixa eu ver. Festa Cuiarupi, plantio de mandioca. Outubro é pequi, novembro é verão, dezembro é melancia. Então aqui, os povos indígenas, para contar os meses, eles usavam o quê? O que ocorria naquele mês, que marcava aquele mês, tá? Para que eles não perdessem o contato do tempo, para que eles não perdessem como marcar o seu tempo, quando que começava um mês e quando que terminava aquele ano, tá? Então, eles faziam isso, marcavam cada mês com algum tipo de coisa que era da vivência deles, do dia a dia deles. Então, esse é o calendário do povo Suyá. Calendário Maia, tô aqui, ó. Entre as antigas civilizações que habitavam a América na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, o calendário Maia era o mais bem elaborado. Ele baseava-se no ciclo solar, sendo composto de 365 dias, organizados em 18 meses de 20 dias. Ao final do calendário, eram adicionados mais 5 dias para completar o ano. Então, o calendário Maia, tinha 365 dias, igual ao nosso, só que tinha uma diferença aí. Eram 18 meses e cada mês era composto apenas de 20 dias. E eles tinham que fazer o quê? Colocar mais 5 dias depois para completar o ano. Calendário chinês. O calendário chinês corresponde a um dos mais antigos registros do tempo entre os povos antigos. Ele é baseado nos ciclos solar e lunar, do Sol e da Lua, sendo composto de 354 dias, menos que o do Maia, né? O povo Maia, organizado em 12 meses de 29 ou 30 dias. A cada 3 anos, um mês adicional é inserido para corrigir a diferença entre o ano solar, de 365 dias, e o ano lunar, de 354 dias. O novo ano sempre inicia com uma lua nova.
entre os dias de 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Além disso, cada ano é representado por um animal do horóscopo chinês. Rato, porco, cão, galo, macaco, carneiro, cavalo, serpente, dragão, coelho, tigre ou boi, tá? Então aqui tá mostrando para nós que cada povo, conforme o seu modo de vida, fazia o seu calendário. Calendário gregoriano. É o calendário utilizado na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. O calendário gregoriano baseia-se no ciclo solar, considerando o período de um ano equivalente a 365 dias, organizados em 12 meses de 28 a 31 dias. No entanto, para que a Terra dê uma volta completa ao redor do Sol, completando um ano, são necessários 365 dias e 6 horas. Para corrigir essas 6 horas que ficam sobrando ao final do ano, foi criado o ano bissexto. É quando o mês de fevereiro tem 29 dias, porque no normal isso ocorre a cada 4 anos, né? Então tá até aqui. O ano bissexto ocorre a cada 4 anos e tem 366 dias para corrigir essas 6 horas que ficam ali em débito. Com um dia a mais inserido no mês de fevereiro, que fica com 29 dias. Então, no normal, são 28 dias de fevereiro. A cada 4 anos, nós temos 29 dias para corrigir essas 6 horas, tá? Então, aqui, nós vimos que o nosso calendário que nós usamos e a maior parte do mundo é o quê? O gregoriano. O calendário chinês até hoje é muito utilizado por eles, né? Desse formato aí. E eu quero que vocês, tá, crianças, façam a página 9, né? Tem atividades a serem respondidas, tá? Eu quero que você grife, passe o lápis embaixo. Eu quero que você leia novamente a página 7 e marque o que você achou de mais interessante, de mais curioso aqui. Segundo lugar, o que muitas vezes chamou sua atenção que você poderia pesquisar na internet para saber mais? Aí eu vou pesquisar na internet aqui sobre o hemisfério sul e sobre o hemisfério norte. Na página 8 também, você vai grifar, passar um traço embaixo com o seu lápis, a parte que você mais chamou sua atenção. Na página 10 e 11 também, a mesma coisa. O que mais chamou sua atenção no calendário Suiá, no calendário maia, no calendário chinês e no calendário gregoriano. E tudo isso que você passar uma linha embaixo, você vai registrar no seu caderno de ciências. Isso mesmo, tá ok? Então, quarto ano, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe o dia de vocês.